Olá, segundo ano, tudo bem? Bom, vim aqui agora para nós trabalharmos um pouquinho, né? A nossa apostila de português, tá? Vamos dar sequência aí, né? Ao conteúdo, ao assunto que nós iniciamos na nossa última aula, conteúdo desse terceiro bimestre. Nós estávamos falando a respeito das orações subordinadas adverbiais. Lembre que no bimestre passado nós trabalhamos 3 tipos de orações: as orações coordenadas, as orações subordinadas substantivas e as orações subordinadas adjetivas, e iniciamos agora as subordinadas adverbiais, que eram os últimos tipos, né? O último tipo aí, na verdade, as últimas classificações das orações que nós tínhamos para trabalhar, ok? Na nossa última aula, vocês ficaram com 5 exercícios, começando lá na página 9 e terminando na página 10. Eram 5 exercícios relacionados a esse tipo de oração subordinada adverbial, que foi explicado na aula anterior com alguns exemplos, e aí vocês tinham que praticar, tá? Então, hoje nós vamos corrigir esses exercícios para nós podermos dar sequência e falar um pouquinho sobre a questão da pontuação relacionada a essas orações, tá? Então, peguem a apostila de vocês aí na página 9, que esses exercícios eu vou corrigir com vocês, tá? Vamos acompanhar lá. Bom, aqui na página 9, então, nós tínhamos lá, primeiro exercício. Considere a seguinte passagem do texto: como o álcool age no corpo. Lembra que vocês leram esse texto, né? E aí nós tínhamos essa passagem: o resto só cai na corrente sanguínea quando a bebida chega ao intestino delgado. Então, aqui pedia para vocês separarem as suas orações, né? Então, esse período, ele é composto por 2 orações. Quais são elas? Então, a primeira: o resto só cai na corrente sanguínea quando a bebida chega ao intestino delgado, tá? Então, nós temos aqui, ó, a primeira oração, que não apresenta conjunção, e nós temos a segunda oração, que inicia pela conjunção quando, né? Olha aqui que nós temos o quando, tá? É uma conjunção. Então, nós temos a primeira oração, que vai ser a oração principal, e a segunda oração, que vai ser a oração subordinada, né? Ela inicia por uma conjunção, ok? Então, a letra A pedia para separar as 2 orações. Então, nós já colocamos aqui, né? Eu marquei para vocês aqui, mas aqui tem a resposta, ó. O resto só cai na corrente sanguínea, é a primeira. Quando a bebida chega ao intestino delgado, vai ser a segunda, tá? Aí, a letra B pedia para você identificar o conectivo. Conectivo é a conjunção. Então, qual foi a conjunção usada para ligar essas 2 orações? O conectivo é a conjunção quando, tá? Então, é a palavra quando. E qual a relação de sentido que há entre essas 2 orações? O quando é uma conjunção que dá uma ideia de tempo, né? Então, nós temos aqui uma relação de tempo entre as 2 orações, tá? Então, na letra C, nós temos uma relação de tempo, ok? Número 1, tranquilo, né? Depois, número 2. Com base no quadro de classificação das orações, identifique a relação estabelecida em cada um dos períodos seguintes, considerando o sentido das frases. Então, nós tínhamos aqui algumas frases, e de acordo com o sentido e com as conjunções, vocês tinham que colocar qual era, né, a relação estabelecida por elas. Então, vamos lá. Quando cai no sangue, as moléculas de etanol são transportadas para todos os tecidos. Então, nós temos aqui no caso a conjunção quando, e esse quando ele mostra uma relação de tempo. Ainda que a sociedade estimule o consumo do álcool, o jovem precisa evitar abusos, tá? Então, aqui nós vamos ter, né, a locuçãozinha, ó, ainda que. Se vocês forem consultar lá na apostila, vocês vão ver que o ainda que, ele vai indicar uma ideia de concessão, tá? Uma ideia de concessão. Olha lá na tabelinha, ó. Nós temos, ó, ainda que vai indicar uma ideia de concessão, tá? Que seria aquela ideia oposta, né? Que eu já comentei com vocês.
Depois nós temos lá a letra C. É preciso orientar os adolescentes adequadamente de modo que o consumo excessivo de álcool diminua. Então, qual é a consequência da orientação? A consequência vai ser a diminuição do consumo de álcool. Então, nós temos aqui o de modo que vai indicar uma ideia de consequência. Letra D, o consumo do álcool entre os jovens não diminuirá se a lei não for rígida. Olha lá, temos aqui a conjunção se. Essa conjunção vai indicar uma condição, tá? Então, em todas as orações aí eu destaquei as conjunções e aí nós colocamos qual foi a ideia estabelecida entre elas. Tudo bem? Depois nós temos o exercício número 3. O exercício número 3, ele pedia para considerar essa oração principal, a reforma agrária começou, e aí pedia para vocês relacionarem as orações subordinadas, tudo bem, da primeira coluna, com a ideia, o valor semântico dessa oração na segunda coluna, tá? Então, aqui era só, né, por exemplo, ó, a reforma agrária começou a fim de solucionar o problema. Esse a fim dele vai dar uma ideia do quê? Ele vai dar uma ideia de finalidade, com a finalidade de solucionar o problema.